Muito bom dia, comunidade CL. Seja bem-vinda para mais uma edição do Desperta ICL. Hoje comigo, César Calejon, nosso queridíssimo Leandro Demori ainda está se recuperando de uma questão pessoal que ele precisou de algum tempo para reorientar. Ele pediu para dizer que está tudo bem com ele, não se preocupem. Daqui a pouquinho, Demori estará de volta no comando aqui do Desperta ICL. Ele está se reorganizando lá e está tudo bem com ele, tá bom? Gente, hoje, segunda-feira, dia 12 de agosto, agora precisamente 7h01 da manhã, estamos no ar pelas nossas redes do ICL, do Eduardo Moreira e do próprio Leandro Demori no YouTube e pelas nossas redes afiliadas de rádio e televisão para o Brasil todo e, por que não dizer, para o mundo todo, né? Muito bom dia, então, para você que está agora acordando, que está ainda na sua cama, que já está aí preparando o café, que está me escutando no radinho, indo para o seu trabalho, ou me escutando do seu carro. Vamos lá, porque tem muita coisa para a gente trabalhar hoje, tá bom? Gente, vou começar aqui com o tempo. Esfriou muito, né? Então, ciclone extratropical impulsiona frente fria e deixa mar agitado no sul e no sudeste. A temperatura caiu no Brasil inteiro, mas aqui para o sul e sudeste tem ainda ciclone extratropical, tá? Então a semana começa fria e sem previsão de chuva entre sul de Minas e o extremo sul do país. Essa notícia está publicada na CNN, é da colega Letícia Cassiano, tá? Então, o ciclone extratropical em alto mar irá intensificar o frio hoje, segunda-feira, em boa parte do sul-sudeste, em toda a região sul. Segundo o clima-tempo, o sistema não trará chuva, mas carrega uma nova massa de ar polar que manterá as temperaturas baixas até amanhã, terça-feira, dia 13. Em algumas cidades do Rio Grande do Sul, no centro e norte de Santa Catarina e no sul do Paraná, há chance de geada. Junto a isso, do litoral gaúcho ao carioca, o mar deverá ficar bastante agitado, mas sem previsão de chuva, tá? Então, só trazendo essa atualização do tempo aqui para vocês. E então, sul e sudeste com bastante frio, pelo menos entre hoje e amanhã. Quarta-feira deve começar a esquentar, até o fim dessa semana a gente já deve ter uma temperatura parecida com o que a gente vinha registrando antes do começo dessa frente fria que chegou ao Brasil aí por volta de sexta-feira, sábado, tá? Há uns 2, 3 dias. Na metade norte do Brasil deve ter muita umidade, o clima fica um pouco diferente no norte e nordeste do país. Essas regiões poderão ver pancadas de chuva passageiras em todo o litoral, mas sem grandes acumulados em nenhuma localidade. A semana começa abafada, com possibilidade de chuva logo de manhã, por exemplo, em Manaus, Boa Vista e Santarém. O dia pode começar com temperaturas mais amenas no sul de Rondônia e no Acre, mas esquenta durante o dia e não chove. Então, tá aí o mapinha do tempo indicando sem risco de chuva, observação, atenção, alerta, emergência, aonde pode ou não chover. Se você me escuta do sul, sudeste do país, saiba que está muito frio, deve ficar muito frio até amanhã ou quarta-feira. E se você está no norte e no nordeste do país, deve ter temperaturas mais amenas, mais altas, mas muita umidade, tá bom? Gente, bom dia para você que está chegando agora, 7h05. Desperta ICL hoje comigo, eu estou substituindo temporariamente o Leandro Demori. Ele teve uma questão para cuidar, mas está tudo bem com ele. Daqui a pouquinho ele está de volta aqui no comando do
programa, tá? Até agora eu tratei de um ciclone extratropical que está impulsionando uma frente fria no sul e no sudeste do país, e no norte e no nordeste as temperaturas estão um pouco mais altas, mas deve ter muita umidade, tá? Agora no site iclnoticias.com.br, que vocês já sabem, é um site absolutamente completo, com o trabalho sob o comando do nosso queridíssimo Chico Alves e um time de craques que trabalha com afinco para trazer notícias confiáveis, atualizadas e muitas vezes antecipando, gente, o que a mídia corporativa traz posteriormente, tá? Então vocês já sabem. Para se manter bem atualizado, bote aí no seu navegador entre os favoritos iclnoticias.com.br. Vou pedir desculpa para vocês, eu vou ter que tomar água com bastante frequência aqui hoje, porque o clima está muito seco e gargantas, vias aéreas, fica tudo ressecado, tá? Aliás, é uma dica para você que está me escutando nesse momento: tome muita água nessa época do ano. Se você vê que o nariz está sangrando, os filhos, os parentes estão com dificuldade de respirar, ponha um umidificador de ar no quarto, principalmente no quarto quando você for dormir. Se não tiver isso, se for muito caro, põe uma bacia d'água mesmo, que é o que eu faço, tá? Um balde d'água do lado da cama, que ajuda a respirar um pouco melhor nessa época tão seca do ano. Gente, vamos lá para o site do iclnoticias.com.br. Olimpíadas, mulheres são maioria entre medalhistas do Brasil, homens dominam direção do COB. Veja que curioso, né? As mulheres trazem as medalhas, os homens dominam a politicagem. Brasileiras são responsáveis por 12 das 20 medalhas do país e apenas elas conquistaram ouro em Paris. Isso é notável, né, gente? Isso é muito notável, porque, veja, é difícil não correlacionar isso com tudo que fez o bolsonarismo ao longo dos últimos anos no Brasil. Muita gente diz, poxa, Calejão, você está politizando tudo, não é por aí. Veja, tudo é absolutamente político, gente. Se você quer explorar um determinado aspecto, se você quer falar a respeito de um determinado tema ou não, isso é outra coisa. Porque todo mundo tem o direito. Eu não quero falar desse tema, não me interessa explorar isso com fulano ou com ciclano, e tudo bem, a vontade da pessoa deve ser respeitada. Agora, tudo é absolutamente político. Dos esportes a qualquer pequena determinação da vida social e política do país tem um aspecto fundamentalmente político. Não tem muito como escapar disso, não. Geralmente, as pessoas que te dizem isso, elas estão querendo evitar o debate por um sem número de motivos, tá bom? Mas tudo é absolutamente político. Então, veja. Esse texto é da colega Marta Medina, foi publicado originalmente no Brasil de Fato, tá? O destaque feminino no pódio brasileiro durante as Olimpíadas de Paris 2024 é incontestável. No total, as atletas brasileiras são responsáveis por 12 das 20 medalhas conquistadas pelo país na capital francesa. Apenas mulheres conquistaram medalhas de ouro para o país. A Beatriz Souza, vocês viram no judô. A Rebeca Andrade, na ginástica artística, que foi a grande estrela olha, eu diria do time Brasil, mas eu te diria das Olimpíadas de uma forma mais ampla também, com aquela reverência, principalmente que a Simone Biles faz depois que a Rebeca Andrade vence a Simone Biles, que é amplamente considerada como a maior ginasta de todos os tempos, colocou a Rebeca aí numa posição de destaque, não só no time Brasil, mas no contexto olímpico de uma forma mais ampla, tá? E a dupla Ana Patrícia e Duda no vôlei de praia, que também levaram ouro. Na prata foram mais duas de Rebeca, além da vitória da Tatiana Weston Webb no surf. Já o bronze brilhou para Raíssa Leal no skate, Larissa Pimenta no judô e Bia Ferreira no boxe, tá? Apesar do protagonismo no quadro de medalhas da competição internacional, as mulheres seguem fora dos principais cargos de decisão do esporte no país.
O Conselho de Administração, responsável por definir estratégias e orientar a direção do Comitê Olímpico do Brasil, é formado por 12 homens e apenas uma mulher, que é a Yane Marques. Tá? Então, assim, eu quis trazer isso para vocês porque eu achei que era uma forma de alguma forma, dar um panorama geral de como é que foi a nossa atuação nas Olimpíadas. A gente não bateu o recorde de medalhas, acho que o recorde, se eu não me engano agora de cabeça, gente, são 22 medalhas que o Brasil conquistou. No quadro de classificação geral, ficamos na 20ª colocação, com Estados Unidos e China empatados com 40 medalhas de ouro em primeiro, mas os Estados Unidos ficando em primeiro no desempate por conta de ter mais medalhas em geral. De medalhas em geral, o Brasil ficou na 13ª posição, tá? Mas porque a gente teve 3 ouros, a gente ficou na classificação na 20ª colocação. Então, tem essa questão que é profundamente política, não tem como fugir disso. Tem 12 homens, né, no Conselho Administrativo do COB, 12 homens e apenas uma mulher. No Conselho Fiscal, há 6 homens e uma mulher. Apenas Comissão dos Atletas, formada por grandes destaques do esporte nacional, que tem um grande número de mulheres entre os representantes. Dos 27 atletas dessa comissão dos atletas, 13 são mulheres, incluindo Ana Sátila na canoagem, slalom, Hortência Marcari no basquete e Jade Barbosa na ginástica olímpica. Entre as confederações ligadas ao COB, que representam as diferentes modalidades esportivas, o cenário se mantém. 32 são presididas por homens e apenas 2 por mulheres, tá? Então, assim, é isso. Não tem muito como fugir da análise que faz a professora Celi Tafarel. Ela é professora e primeira mulher a dirigir uma entidade científica na área da ciência do esporte no Brasil, o CBCE, Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. Abre aspas para ela diz: tem suas determinações imediatas na estrutura esportiva ocupada predominantemente por homens que limitam, inibem, obstaculizam, a participação das mulheres na gestão administrativa esportiva, tá? Então, tá aí, as mulheres trazendo as medalhas do Brasil e ainda assim sendo negligenciadas no que diz respeito aos seus espaços de poder, considerando os rumos que o esporte nacional segue. Então, veja, se a gente tivesse... É isso aí, gente. Eu falei 3 medalhas de ouro, tá? Das mulheres. Então, se a gente tivesse as mulheres conduzindo os rumos administrativos do esporte, talvez a gente também tivesse um resultado muito mais expressivo. E agora, vamos olhar, é óbvio que isso depende de uma pressão societária. Vamos ver se com esse resultado absolutamente formidável das mulheres brasileiras, a sociedade exija que as mulheres ocupem espaços de poder, não só no COB, mas na política institucional de forma mais ampla e em cada pequeno espaço de poder aonde o poder está a ser exercido, tá bom? Gente, 7h15 nesse momento. Para você que está chegando agora, bom dia. César Calejão, hoje comigo, brevemente substituindo o Leandro Demori, que está se recuperando de uma questão pessoal, mas está tudo bem com ele. Daqui a pouquinho ele estará de volta aqui com vocês. Nesse momento, gente, eu vou pedir para o Jimmy rodar um trailerzinho que a gente tem, um documentário maravilhoso, uma produção original ICL, que Vai para Cuba, Eduardo. A gente teve uma premiere aqui em São Paulo na semana passada. Eu fui assistir o filme no dia 8, na quinta-feira. Me emocionei, aprendi demais com a visita
do Edu Moreira e da Ju Baroni, que é a diretora do filme A Cuba. Tá imperdível. Esse documentário estreia amanhã, dia 13, e eu vou pedir para o Jimmy passar o VTzinho agora para vocês entenderem do que se trata, tá bom? Vamos lá, Jimmy. Escravidão no século XIX, a independência liderada por José Martí e a Revolução Cubana liderada por Fidel Castro e Che Guevara, Cuba é uma síntese dos conflitos da história contemporânea no mundo. E é isso que interessa entender quando a gente quer entender por que Cuba é tão embargada e bloqueada pelos Estados Unidos e seus interesses escusos. Cuba representa o coração da luta pela emancipação do povo do mundo. Quando a gente passa pelas ruas de Cuba e não vê crianças dormindo na rua, quando a gente passa pelas ruas de Cuba e percebe que um homem negro, que uma mulher negra teve acesso à universidade, você começa a perceber que esse tipo de coisa é possível em qualquer lugar do mundo, caso não houvesse uma única barreira, a barreira do capital e da propriedade privada. Ou seja, Cuba representa, mesmo embargado, uma resistência inacreditável e invisibilizada pelo poder do capital. Eu sou Lindener Pareto, historiador, curador acadêmico no Instituto Conhecimento Liberta, e tenho um convite especialíssimo para vocês. No dia 13 de agosto, uma terça-feira, às 20 horas, o ICL vai exibir o seu primeiro documentário internacional, Vai para Cuba, Eduardo. Um documentário fundamental para você que quer entender, afinal, quais são as grandes disputas políticas do mundo contemporâneo. A gente espera vocês no dia 13 de agosto. Um beijo no coração e até já. É isso aí, gente. Então, linda fala do Lindener, né? Então, que Cuba é o coração da emancipação popular no mundo, e efetivamente é por isso que Cuba assusta tanto. É por isso que José Martí assusta tanto. Martí era um cara que insistia muito na dimensão da cultura, do conhecimento, do estudo como fonte primária para a emancipação popular do seu próprio povo e basicamente de qualquer povo e de qualquer ser humano que pretenda se emancipar, que pretenda se livrar da dominação de quem quer que seja. Essa é uma dimensão absolutamente fundamental. Então, tá aí, vai para Cuba, Eduardo, amanhã, 20 horas, é só se inscrever, gente. É de graça, o material está maravilhoso. Vocês vão adorar, eu tenho certeza, imperdível. Tá aí, tá? Então vale a pena demais assistir. Eu, particularmente, me emocionei, aprendi demais, tá? Imperdível o documentário que vai para Cuba, Eduardo, com direção da Ju Baroni, tá bom? Gente, voltando aqui para o site do iclnoticias.com.br, exclusivo, Delegacia de Homicídios omitiu provas para acobertar assassinos de Marielle, diz a Polícia Federal. Relatório entregue ao STF conclui que Gini Tom e o comissário Marco Antônio de Barros Pinto agiram para obstruir investigações, tá? Esse texto foi publicado no nosso site no sábado, 4h37 da manhã, por Chico Otávio, o colega Chico Otávio. Então, um clima de indignação e luto tomava conta do Rio de Janeiro no fim de março de 2018, né, após as mortes aí da Marielle e do Anderson, que era o motorista dela, ao encontrar dois colegas da porta da chefia da Polícia Civil, na Rua da Relação, no centro da cidade, o delegado Marcos Amin, então lotado na 27ª DP, Vicente de Carvalho, zona norte do Rio de Janeiro, abriu uma das mãos e, contando os dedos, afirmou que só 5 pistoleiros poderiam ter cometido aquele tipo de crime. Tenente João André, Batoré, Major Ronald, Capitão Adriano Elessa. Tá? O Adriano, vocês lembram, né? Aquele que foi executado na Bahia, lá em condições bastante suspeitas também, e tinha uma relação muito profunda com a própria família Bolsonaro, como o Lessa também tinha, o Rony Lessa tem uma relação muito profunda com a família Bolsonaro, inclusive, também, tá?
Então, gente, eu quis trazer brevemente essa notícia para que vocês acessem o site do iclnoticias.com.br, dando conta de como a Delegacia de Homicídios omitiu provas para acobertar assassinos de Marielle. É óbvio que essa história da Marielle envolve todo o submundo do crime organizado no Rio de Janeiro. Isso não para no Rivaldo Barbosa, isso não para no Rony Lessa, isso não para, sabe, nos executores que conduziram efetivamente a ação ou que trabalharam para ocultar o crime posteriormente. É uma questão aí que envolve muito provavelmente todas as estruturas do submundo do crime no Rio de Janeiro. E é claro que essa rede miliciana atua de uma forma absolutamente corporativista, no sentido de se defender, no sentido de defender as estruturas que a sustentam, tá bom? Vale a pena a leitura na íntegra desse material. Eu não vou ter tempo para explorar isso integralmente com vocês no Desperta de hoje, mas vale muito a pena a leitura de como a Delegacia de Homicídios omitiu provas para acobertar aí os assassinos do caso Marielle e Anderson, segundo a Polícia Federal, tá? Gente, ainda no site iclnoticias.com.br, agressão de Alberto Fernandes não me surpreende, explico o porquê. Então, a Gabi Varela explicando por que a agressão do ex-presidente argentino Alberto Fernandes à própria mulher não a surpreende. É um texto duro, difícil muitas vezes, um debate difícil muitas vezes, mas que tem que ser feito. Ela argumenta na linha fina aqui que, embora estejamos do mesmo lado da trincheira, homens progressistas também são potenciais abusadores. Então, é uma reflexão que a nossa querida Gabi Varela faz aqui. O Alberto Fernandes ainda depois diz que a mulher estaria roxa por conta de procedimentos estéticos que ela teria feito, enfim, um negócio absolutamente estarrecedor, estapafúrdio, cretino e complicadíssimo, porque vem de um ex-presidente da República e a agressão aconteceu enquanto ele estava à frente da própria presidência da República. A gente sabe que isso não é um caso isolado, a questão não está restrita ao Alberto Fernandes, e como a Gabi muito bem pontua nesse artigo, independe de onde você esteja no espectro político e ideológico, existem homens agressores, assediadores, estupradores, em basicamente em todas, basicamente não, em todas as searas da atividade humana e de todos os vieses ideológicos possíveis. Por isso que é importante lançar a luz sobre essa questão, é importante debater esse tema, e é importante que vocês leiam esse texto forte, contundente da nossa querida Gabi Varela, tá bom? Lá no site do ICL, noticias.com.br. E veja como existe uma relação com tudo isso que eu trabalhei até aqui, né? Porque quando a gente diz que as mulheres são as principais medalhistas, as únicas a trazerem ouro para o Brasil, e elas continuam subrepresentadas politicamente no esporte, na política institucional, nas posições de poder no mercado corporativo, fundamentalmente em todas as searas da vida social, política e econômica da nação, é de se esperar que você vai ter um nível de feminicídio, de agressão, de violência doméstica que corresponda a essa a subrepresentação que está determinada por um mundo, sim, patriarcal, violento. Não tem como fugir a essa análise, tá? A nossa sociedade é uma sociedade
profundamente misógina, machista, que enaltece uma cultura do estupro. E, infelizmente, isso é algo que a gente ainda vai ter que trabalhar por muitos e muitos e muitos anos, décadas, e a perder de vista o tamanho dessa luta, mas é importante que todo mundo que estiver disposto a lutar se engaje nesse contexto, nessa batalha. Tá bom? Gente, ainda aqui então no site do iclnoticias.com.br tem esses destaques que eu já acabei de salientar para vocês. Das mulheres são maioria entre os medalhistas, mas os homens dominam a direção do COB, como tem a questão do caso Marielle. Começa hoje a audiência de instrução e julgamento do caso da Marielle Franco no STF. Eu também dei destaque para como a Delegacia de Homicídios omitiu provas para cobertar assassinos da Marielle, segundo a PF, e os artigos aqui, esse da Gabi Varela, que eu acabei de falar para vocês, e vários outros artigos aqui sobre o oportunismo do Bolsonaro, por exemplo, tentando agora leiloar as joias para doar o valor à Santa Casa, onde ele foi atendido depois da facada. Um texto aqui do Chico Alves, dando conta da tempestade perfeita, o encontro das potestades 2, né? Falando do romance distópico da Atwood, que é o conto da Aya, que infelizmente no Brasil a gente parece avançar nessa direção. E os outros colunistas aqui, o Zé Sócrates, o Leonardo Boff, o Barciela, time de craques que a gente tem no ICL e no ICL Notícias, .com.br para vocês, tá bom? Gente, ainda considerando essa questão da agressão cometida pelo ex-presidente argentino, o Alberto Fernandes, contra a própria mulher em Sejô, eu trago um relato fortíssimo da Cristina Pereira, que aos 74 anos falou pela primeira vez sobre estupro sofrido aos 12 anos, né? Veterana da TV e do cinema brasileiro, protagonista de novo filme de Ana Muylaert, fez relato durante o Festival de Gramado. Esse texto é da Paula Soprana. Foi publicado ontem na Folha de São Paulo, 13h40. Eu optei, honestamente, gente, por não trazer a fala dela. Eu acho que a gente vai mostrar no N1, porque é muito forte. E ela está muito emocionada e ela chora. E existiu uma chance enorme de eu me emocionar, chorar também no ar e e ter problemas para continuar tocando o programa com vocês, tá? Então eu optei por trazer isso em texto. Eu acho que muito provavelmente a gente deve trazer a fala dela no N1, tá? A atriz Cristina Pereira, com carreira televisiva desde a TV Pirata e mais de 30 filmes na bagagem, gerou uma forte comoção ontem, domingo, ao relatar que foi vítima de um estupro aos 12 anos. Ela participava de um debate, então, no Festival de Cinema de Gramado, onde está para a estreia de O Clube das Mulheres de Negócios, o novo filme, então, da Muylaert, que estreia em novembro nos cinemas, abre aspas. É a primeira vez que falo isso em público. Fui estuprada aos 12 anos quando ia para a escola. Disse, surpreendendo o elenco e o público presente. Cheguei no colégio e ninguém se preocupou. Só queriam saber porque eu estava chegando atrasada, afirmou a atriz, começando a chorar. Isso para mim já é fortíssimo. Honestamente, é bem difícil trabalhar esse tema. Vamos lá. Ela relatou que ia para o colégio em São Paulo, estudando mentalmente para a prova de francês, quando o homem que fingia ser médico e que queria entregar uma suposta carta à escola à rua, parou na rua e a estuprou. Segundo ela, na época, ainda não havia menstruado. Durante as filmagens, a atriz relatou o episódio à Muylaert, que levantou da cadeira para abraçá-la. Vários integrantes do elenco, majoritariamente feminino, como Irene Ravache, Luiz Cardoso, Catiúcia Canoro, além do ator Luiz Miranda, se emocionaram.
deixaram seus assentos e se uniram à atriz. Diz ela, é fortíssimo isso, tá? Eu não sabia nada de sexo e não sabia o que aquele homem tinha feito comigo. Aspas para ela. Tem uma fala, um trecho mais enfático que a Folha não colocou aqui, no qual ela se revolta, considerando a turma do BBB, do boi, da Bíblia e da bala, né? E ela diz, eu contei para minha mãe, mas ela pediu que eu não falasse sobre isso, né? Então, assim, gente, é um relato profundamente corajoso, profundamente doloroso, e que denota o tamanho do estrago e do dano que isso causa na alma de uma mulher, porque ela foi violentada aos 12 anos de idade e ela falou pela primeira vez disso aos 74. Então, vocês imaginem que isso demorou 62 anos no aparelho psíquico da Cristina Pereira para que ela conseguisse falar pela primeira vez publicamente a respeito disso. Tá? Muito provavelmente a gente retoma isso ainda hoje no N1, mas o meu apelo aqui para você que me escuta nesse momento é converse. Converse com as suas crianças, escute, preste atenção para eventuais sinais e fique atento, porque de fato é algo muito, muito, muito doloroso e complicado que, por exemplo, para a Cristina Pereira levou 62 anos para que ela conseguisse falar publicamente a respeito disso, tá? Gente, 7 horas e 32 minutos nesse momento. Eu vou falar a respeito do trágico acidente que aconteceu com o avião da VoiPass. Eu quero começar esse análise dessa pauta prestando a minha solidariedade às famílias, aos amigos das 62 pessoas que perderam as suas vidas tragicamente nesse acidente. Obviamente, as investigações já estão em curso, isso leva um tempo. O que a gente sabe por conta dos acidentes trágicos ao longo da história da aviação é que geralmente acidentes dessa natureza envolvem múltiplos fatores. Geralmente uma série de coisas e de falhas ou de erros que resulta num acidente trágico dessa natureza, tá? Então, cabe parcimônia nesse momento. Eu vou trabalhar uma matéria com vocês a seguir, que foi exibida no Fantástico, da Rede Globo ontem, que dá conta de que se o avião tinha um problema, um dano estrutural. Isso consta num documento, não sou eu que estou dizendo. Foi um documento exibido pela própria Rede Globo no Fantástico, mas cabe ter muito cuidado. Cabe ter muito cuidado nesse momento, muita cautela. Ao que tudo indica, a tripulação era uma tripulação bastante experiente e a gente vai ter maior clareza do que aconteceu aí conforme a perícia possa fazer o seu trabalho, as pessoas envolvidas com a investigação efetivamente possam avançar para entender por que a gente teve esse evento absolutamente trágico, tá bom? Então, gente, com vítimas conhecidas da maioria dos moradores, Cascavel vive luto coletivo por acidente. O Brasil inteiro vive um luto coletivo por conta desse acidente. Com 348 mil
habitantes. A cidade perdeu médico radiologista, escrevente de cartório, influenciadora e professores. Esse texto é da colega Mariana Zilberkamp e está publicado na Folha de São Paulo. Foi publicado ontem, 23 horas. Se fosse uma família, Cascavel, no oeste paranaense, teria perdido 24 das 62 vítimas da queda do avião da Voo e Pés, que vivam na cidade ou em municípios vizinhos e eram conhecidas da população, que vive uma espécie de luto coletivo, com um pouco mais de 348 mil habitantes. O município não é necessariamente considerado pequeno, mas o clima de vila interiorana permite que boa parte dos moradores conheça alguém próximo das vítimas, algumas delas ilustres, como o médico radiologista da cidade, a escrevente do cartório e a influenciadora que dava dicas de nutrição nas redes sociais. O médico José Roberto Leonel Ferreira, conhecido como Doutor Leonel, mantinha havia 27 anos o centro de imagem que leva seu nome no centro de Cascavel. E viajava a São Paulo para passar o Dia dos Pais com o filho e o neto recém-nascido. Adesivos de laços pretos foram colocados na entrada da clínica em homenagem a ele. O Dr. Leonel também é figura conhecida em Cascavel por ter formado uma geração de colegas de profissão como professor de medicina e residência médica na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a UniOeste. E aí, funcionária de uma pet shop, a Ana Lívia Silvia, 24, ficou espantada quando soube que uma das clientes, Simone Risenthal, estava entre as vítimas. Então, Cascavel e o Brasil inteiro de luto nessa segunda-feira por esse evento trágico, né, que deixou 62 pessoas mortas, 58 passageiros e 4 tripulantes, né? E a coisa ainda está... O modelo é o ATR 72-212A, é um turbo-hélice comercial bimotor de médio porte. Está aí as medidas da aeronave, ele tem 27,5 metros de asa a asa, e ele tem 27,17 metros de comprimento por 7,65 metros de altura. O avião comporta 68 passageiros na sua configuração padrão. Especialistas dizem que é um avião bastante seguro para fazer rotas regionais e que, portanto, as investigações precisam avançar para que, de fato, a gente entenda o que é que aconteceu nessa ocasião, tá? De novo, antes de avançar nessa pauta, eu quero repetir o que eu já disse no começo. Eu, em nome do ICL, de todos os meus colegas, presto solidariedade, o meu respeito, os meus sentimentos às famílias, aos amigos das 62 vítimas que faleceram de forma trágica nesse acidente aéreo. Né? Então, todo o nosso carinho, as nossas orações, os nossos sentimentos estão com vocês num momento tão difícil, num momento de provação. Eu e o time do ICL pedimos que Deus conforte os corações de vocês e que sigamos juntos num momento tão difícil, tá? Gente, ainda sobre essa pauta, agora no UOL, avião que caiu em São Paulo passou por manutenção após dano estrutural, entre aspas, diz TV, essa matéria do Fantástico, tá? Esse texto aqui é do UOL, foi publicado ontem, 23 horas e 14 minutos. O avião turbo-hélice, modelo ATR 72-500 da Voo e Pés, que caiu em Vinhedo na última sexta-feira, passou por manutenção após sofrer um dano estrutural
em março deste ano. A informação foi revelada pelo Fantástico ontem, domingo. O que aconteceu? A aeronave apresentou problemas estruturais recentes. Tá? Isso está tudo documentado, gente. Isso não é opinião ou alguém querendo difamar e esse tipo de coisa, tá? Tudo isso está registrado em documentos. Falhas no ar-condicionado e no sistema hidráulico, além de um contato anormal com a pista, são alguns dos defeitos revelados pelo Fantástico. Ou seja, já não é mais a questão só do ar-condicionado, porque imediatamente, logo após o acidente, houve uma especulação de que não, o ar-condicionado não estava funcionando, mas isso não significa lá grande coisa e tal. O avião poderia voar com segurança sem o ar-condicionado. Ok. O problema é que aí começam a aparecer uma série de coisas que dão conta a respeito de problemas estruturais, falha no sistema hidráulico, problema considerando um contato anormal com a pista, enfim. Aí já não é mais só o ar-condicionado. Tá? Segundo essa matéria do Fantástico, esses problemas tiveram início no dia 11 de março deste ano. O Fantástico exibiu esse relatório, mostrou que houve um contato anormal da aeronave com a pista na hora do pouso, em uma viagem de Recife para Salvador. A cauda do avião teria se chocado com a pista e tudo isso que eu estou falando é em tese e tem embasamento nesses documentos que foram apresentados pelo Fantástico. Tá? Essa batida teria causado um dano estrutural na aeronave, segundo foi relatado pelo próprio sistema de manutenção da empresa. Tá? O Fantástico mostrou o laudo, inclusive. A aeronave ficou estacionada na capital baiana por 17 dias, até 28 de março, e depois desse período o avião teria passado por concertos na oficina da Voipes em Ribeirão Preto. Ela volta, essa aeronave, que tem prefixo PSVPB, volta a voar no dia 9 de julho. No primeiro voo de Ribeirão Preto para Guarulhos, houve uma despressurização, apurou o Fantástico. Então, prestem atenção, né? Porque agora a gente já está falando do ar-condicionado que não funciona, problemas no sistema hidráulico, um dano estrutural na cauda, considerando o impacto contra a pista, caso de despressurização, enfim. Então, aí é um conjunto de coisas que a aeronave já vinha apresentando. Vídeos de passageiro dizendo: eu estou com muito medo porque essa aeronave é muito velha, tem assento quebrado. Você tem pessoas que demonstraram assentos que estavam quebrados e sem manutenção, e denúncias, gente, de próprios funcionários da companhia aérea dizendo que algumas aeronaves, os próprios funcionários não entendiam como aquela aeronave ainda conseguia voar. Né? Tamanho estado de precariedade. Isso são relatos de funcionários da companhia, tá? Não sou eu que estou dizendo. O Fantástico da Rede Globo de ontem, domingo, trouxe esses relatos, naturalmente ocultando a identidade, preservando a imagem e a voz das pessoas, mas funcionários dizendo sim que alguns aviões ali nem eles entendiam como que ainda estavam voando, tá bom? Então, de novo, gente, vamos aguardar. Naturalmente, a investigação precisa seguir para que a gente possa entender o que aconteceu, né? E seria precipitado e imprudente, leviano, afirmar qualquer coisa de forma categórica. Contudo, existe aí sim um conjunto de coisas que deve ser ponderadas. É isso aí que eu venho fazendo com vocês no Desperta de hoje, tá? Gente, um breve giro aqui pela questão da Ucrânia, da guerra da Ucrânia.
E esse texto é do Globo, via agências internacionais em Kiev e Moscou. Foi publicado ontem, dia 11, 18 horas e 42 minutos. Incêndio é registrado em central nuclear de Zaporizhia, mas sem risco de acidente. Ucrânia e Rússia trocam acusações. Moscou afirma que o local foi atingido por drone, mas Kiev diz que tropas de ocupação fizeram uma fogueira com pneus. Níveis de radiação estão normais, segundo as autoridades. Tudo isso é muito preocupante, né? Porque existe uma escalada das tensões em todo o mundo. A gente viu o que aconteceu, por exemplo, em Chernobyl. Se a gente tivesse um reator nuclear exposto, esse de Zaporizhia, por exemplo, isso muito provavelmente seria uma tragédia análoga à de Chernobyl. Né? É impensável o estrago que isso causa, não só para a região, mas para o mundo inteiro. Né? Em uma publicação no Telegram, o governador indicado pelos russos para a região de Zaporizhia, que é uma região que está sob o controle russo, o Yevgeny Balitsky, disse que, abre aspas para ele, como resultado de ataques contra a cidade de Enerhodar pelas Forças Armadas Ucranianas, houve um incêndio na central nuclear. Contudo, ele destacou que não há risco de acidente. Abre aspas para ele. Atualmente, todos os 6 reatores da usina estão em desligamento a frio. Não há ameaça de explosão de vapor ou outras consequências. A radiação de fundo ao redor da usina nuclear e da cidade de Enerhodar é normal, disse o Balitsky no Telegram. Funcionários do Ministério de Situações de Emergência estão trabalhando no local do incêndio, eliminando focos de incêndio. Segundo um representante da Câmara Cívica da Federação Russa, um órgão consultivo da sociedade civil, Vladimir Rogov, também ligado às autoridades instaladas por Moscou em Zaporizhia, o local foi atacado com um drone kamikaze ucraniano, lançado a partir de Nikopol, cidade controlada por Kiev. Para ele, se tratou de um ataque direcionado e deliberado. Abre aspas para o Rogov no Telegram. Esse é outro exemplo da manifestação do terrorismo nuclear em que o regime de Zelensky teve tanto sucesso com a aprovação da convivência e assistência do Ocidente. Segundo o Ministério de Situações de Emergência, equipes estão trabalhando para controlar a situação. Então, existe essa troca de acusações. O Zelensky aqui dizendo que os russos começaram um incêndio no território de Zaporizhia, na planta nuclear de Zaporizhia, e os russos dizendo que o ataque se deu por conta de um drone que teria sido enviado, um drone kamikaze, segundo os russos, teria sido enviado pelos ucranianos, tá? A tensão vai escalando, esse conflito já está indo aí para o segundo ano. Eu não sei de cabeça, não lembro exatamente de cabeça, mas acho que pelo menos esse conflito já dura 16 meses, algo assim. Daqui a pouco deve completar um ano. E a gente tem as tensões escalando, claro, com os investimentos e o apoio financeiro e militar do Ocidente na figura dos Estados Unidos, onde, curiosamente, não cai uma única bomba. Vocês já repararam isso? Não cai bomba. Não, os Estados Unidos, ao longo dos últimos 100 anos, estão envolvidos em virtualmente todos os conflitos armados do planeta Terra. Eles invadiram pelo menos 70% dos países no mundo, os estadunidenses.
Eles desestabilizaram regimes democraticamente eleitos em todas as partes do mundo também. Na América Latina e na América do Sul, então, é mais fácil contar qual país não sofreu ingerência direta dos Estados Unidos do que ter que listar quais países foram efetivamente invadidos e ou desestabilizados pelo regime estadunidense ao longo dos últimos 70 anos, 80 anos, desde o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945. E apesar disso, não caiu uma única bomba. Você nunca viu Washington ser bombardeada, já viu? Já viu o Central Park ser bombardeado? A Califórnia ser bombardeada? Não viu. E a despeito de tudo isso, é incrível que os estadunidenses conseguiram organizar uma máquina de propaganda tão forte, tão eficiente ao longo dos últimos 100 anos, na figura de Hollywood, principalmente, que a despeito de invadir, bombardear, desestabilizar o que eles estão fazendo, por exemplo, em Gaza agora, apoiando Israel, ao que tudo indica, milhares. Os números oficiais estão em 40 mil mortos, 2/3 de mulheres e crianças. Mas tem uma publicação de uma revista científica, eu acho que está na Lancet, isso eu não lembro de cabeça. Amanhã eu trago para vocês certinho. Segundo a Lancet, por exemplo, existem estudos que demonstram que as mortes podem passar de 175 mil. 175 mil. 2/3 mulheres e crianças. Em pouco mais de 10 meses. No genocídio israelense em Gaza. Com o apoio direto, militar, estratégico, econômico, de todas as ordens dos Estados Unidos. Apesar disso, os Estados Unidos conseguem continuar se vendendo como os bastiões da democracia e do mundo livre. Eles conseguem se vender como a polícia do mundo que tem que tomar conta do planeta mesmo, porque caso contrário seria pior, o planeta estaria à mercê de regimes autocráticos e de ditadores. Esses são termos que são reservados para os inimigos dos Estados Unidos. E a nossa mídia corporativa ocidental, não só a brasileira, atua invariavelmente ligada a Washington. Atua invariavelmente no sentido de defender os interesses de Washington, principalmente porque atua no sentido de defender o interesse do capital financeiro. Né? E o centro financeiro do mundo gira ao redor do capitalismo anglo-saxão. Então você nunca vai ver. Você nunca vai ver análise crítica em mídia hegemônica corporativa criticando o banco, criticando grandes bancos, criticando os Estados Unidos como um regime genocida, autoritário, que tem fundamentalmente um único partido da guerra, dividido em duas alas, uma republicana, a outra democrata, e não é um regime que sequer elege a pessoa que foi mais votada via voto popular, hein? Agora, você nunca vai ouvir esse tipo de questionamento e qualquer tipo de crítica mais incisiva, considerando o regime estadunidense, tá? Principalmente porque existe todo esse neocolonialismo mental, o Tom Cruise descendo via rapel nas Olimpíadas, enfim, é esse tipo de coisa aí. É muito difícil, isso vai levar muitos anos aí a perder de vista também. Agora, em algum momento a gente precisa começar, né? Em algum momento a gente tem que trabalhar esse tipo de coisa, tá? Gente, ainda no cenário internacional, o Zelensky admite ataque à Rússia e diz que está empurrando a guerra ao território do invasor. Está na Globo News, no G1, perdão. Imagine se o Iraque resolvesse fazer a mesma coisa. Vocês já imaginaram? O Afeganistão resolvesse fazer a mesma coisa? Como é que seria isso?
Imagina se cada país que foi invadido pelos Estados Unidos ao longo dos últimos 70 anos decidissem empurrar a guerra para o território do invasor. Ia faltar território dos Estados Unidos para as pessoas, para os países e as pessoas que foram agredidas poderem retaliar, gente. Honestamente, se cada país que foi agredido e invadido pelos Estados Unidos decidissem que agora é nossa vez de empurrar a guerra ao território do invasor, eu estou negando que isso seja um direito de quem quer que seja agredido? Não, é um direito. Quem quer que seja agredido, você tem, por exemplo, direito à legítima defesa, é um parâmetro do direito natural, inclusive. Não tem como negar o direito à legítima defesa. O problema é que, invariavelmente, no Ocidente, a coisa é contada de uma forma bastante parcial, bastante enviesada, que pintam os Estados Unidos e os seus aliados como os bons moços da história, que estão defendendo a democracia e o mundo livre e etc., mesmo quando eles são flagrados com helicópteros Apache estraçalhando jornalistas, crianças e civis de forma deliberada, que é o que o trabalho do Julian Assange, por exemplo, demonstrou, entre muitas outras coisas. Tá? Não vou me alongar porque está acabando o programa. Mas é isso aí, tá bom? Então tem essa questão aí, o conflito segue. Basicamente, russos e ucranianos, ou isso significa irmãs matando irmãs, irmãos matando irmãos, enquanto o tio Sam continua exercendo o controle geopolítico do mundo para não perder a sua posição imperial, que foi consolidada a partir do fim da Segunda Guerra Mundial e foi cristalizada com o fim do desmante com o desmante do campo soviético no começo da guerra década de 90. Tá? Então, ali em 1991, se eu não me engano, foi o desmonte do campo soviético, os Estados Unidos passam a dar as cartas de forma unilateral. Isso está mudando. Isso está mudando agora. Eu sempre trago esse conceito aqui. Tem o Sanjay Baru, diz que existe um novo contexto da governança global sendo exercida segundo o que ele chama de bimultilateralismo, com Estados Unidos e os seus aliados de um lado, China e os seus aliados do outro. Você pode olhar, por exemplo, veja que interessante, não vou ter tempo de me aprofundar aqui, mas o quadro de medalhas nas Olimpíadas reflete isso prontamente, esse conceito de bimultilateralismo ao qual eu me refiro aqui. Você teve China e Estados Unidos virtualmente empatados com 40 medalhas de ouro cada, e os Estados Unidos empatando por conta de ter mais medalhas de forma geral, mais medalhas de prata e de bronze. A questão aí, gente, é que China, a essa altura, é uma força hegemônica, e isso também é questionável, mas é uma força hegemônica ascendente, enquanto os Estados Unidos enfrentam a sua derrocada e o poder militar, econômico, para todos os efeitos midiático, etc., dos Estados Unidos jamais será o que foi ali durante a segunda metade do século XX, começo do século XXI, tá? Gente, com isso eu vou encerrando o programa de hoje com vocês. Tem muita coisa que eu quero trabalhar, a gente vai trabalhar ao longo dessa semana. Tem uma questão de Gaza que eu quero trazer para vocês, o genocídio dos israelenses contra os palestinos continua, com o aval, com o apoio, com o suporte dos estadunidenses. Nada disso é por acaso, tudo isso faz parte desse jogo geopolítico mais amplo ao qual eu me refiro aqui, e eu devo trazer isso para vocês ainda essa semana, tá bom? Por hoje eu vou encerrando por aqui. Agora vocês ficam com o ICL Notícias, primeira edição, o N1, primeira edição, e daqui a pouquinho, às 9 horas, eu volto também no N1, o ICL Notícias, primeira edição, tá bom? Um beijo grande para vocês, boa segunda-feira, fiquem bem, tchau, tchau.
Entre a utopia e o inferno, essa é a situação de um país que desperta tantas paixões, amado por tantos, odiado por outros. Estamos falando de Cuba. No dia 13 de agosto, uma terça-feira, às 8 horas da noite, o ICL, Instituto Conhecimento Liberta, tem o prazer de lançar o seu primeiro documentário internacional, uma superprodução. Vai para Cuba, Eduardo! Dos mesmos montadores de Lei da Selva e Tropa de Elite 2, do mesmo roteirista brasileiro que concorreu ao Oscar, um filme que vai ficar marcado para sempre na sua cabeça. Não perde não, é uma exibição única. Chame seus amigos e amigas para assistir também. Dia 13 de agosto a gente está junto. Olá, olá! Eu sou Lindener Pareto, historiador, professor aqui no Instituto Conhecimento Liberta e convido vocês, nosso grande público, a conhecerem o curso Monumentos à Barbárie, onde eu narro aqui as disputas pelo controle dos monumentos produzidos no espaço público, as memórias, as histórias, a contestação de personagens históricos controvertidos ao longo da história, não só do Brasil, mas também da história da humanidade. Conheçam o curso Monumentos à Barbárie e mais outros 200 cursos aqui conosco no Instituto Conhecimento Liberta.